Boa noite a todos, boa noite, amigas, boa noite, amigos, aos trabalhadores do NEPOM, a todos os companheiros que participam deste canal, neste momento em que iniciamos a nossa palestra, em que rogamos a proteção do Mestre Jesus, que Ele nos inspire, que Ele nos traga lucidez sobre as interpretações que vamos fazer, que possamos todos estarmos sendo auxiliados pelos nossos guias e mentores, pelos abnegados trabalhadores desta casa, do plano espiritual, possamos a eles acessar e ter a sua proteção e a sua inspiração, dos abnegados trabalhadores do Mestre Jesus, de amor e luz, que se façam presente neste momento conosco. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Minhas irmãs, meus irmãos, fazendo uma reflexão sobre a evolução do planeta, a evolução das coisas, a nossa própria evolução, e tomando como referência um determinado parâmetro. Vamos considerar, então, que a avaliação que nós vamos fazer, ela tem início e até as datas atuais. Vamos considerar o início da era cristã. Vamos considerar 2021 anos atrás, até hoje, para que nós possamos fazer uma reflexão pautada naquilo que nós possamos ter conhecimento. Vamos observar que houve um processo de evolução muito grande em todos os aspectos, Mas uns evoluíram mais rapidamente do que outros. Se não, vamos fazer algumas observações para chegarmos a essa conclusão. Observe. Nós, outrora, nos meios de comunicação, quando nós precisávamos enviar alguma carta, alguma correspondência para alguém, era utilizado naquela ocasião os próprios pés das pessoas, as pernas que faziam caminhadas enormes, lançando-se a distâncias para levar aquela correspondência, ou em lombos de animais, dos mais diversos, de acordo com sua região. Era assim no início. Posteriormente, isso foi evoluindo e passamos a ter comunicações mais rápidas, através de galeras, movimentada com a força humana. Depois vieram, no processo de evolução, motor a vapor, onde então já começou os navios a encurtarem as distâncias, a máquina de trem, e o progresso veio continuando. Depois veio o motor a explosão, e aí veio o carro, e depois do carro, as máquinas de todos os tipos. Vamos encontrar os aviões, que anteriormente eram apenas a motor a explosão, posteriormente entra na turbina, entra o jato, as distâncias se encurtam cada vez mais. E nós observamos, então, aí o progresso. Observe, de um lombo de animal, hoje já estamos nos aviões a jatos. Outrora, a Terra era o centro do universo.
Posteriormente, a Terra deixa de ser o centro do universo, passa a fazer parte de uma galáxia que tem um Sol comandando e iluminando todos os planetas, e nós somos apenas um dos planetas e não somos o maior. Hoje, milhares e milhares de galáxias são contempladas pelo olho humano, cadastradas. Daí veja o processo de evolução. O próprio homem sai em busca de outros planetas para ver se encontra vidas, utilizando-se desse processo de evolução fantástico. E nós vamos encontrar os meios da comunicação, que, como disse anteriormente, era a correspondência enviadas, depois começou o telégrafo, depois, enfim, aí foram se modernizando, depois o telefone, depois o computador, né? Depois chegamos ao celular, e hoje nós temos o computador ambulante, que é o celular, que hoje os iPhones, os Androids da vida, hoje nós nos comunicamos com os continentes, bastando acionar, e podemos falar, e a custo zero, né? Tudo isso a custo zero. A ciência da saúde, nossa, a evolução foi enorme. Dos ungüentos feitos à base de ervas, o início da medicina, a hoje nós fazemos transplantes de quase todos os órgãos do corpo humano. A evolução, então, aconteceu e acontece independente do homem. Mas nós vamos vendo na área física, na área material. O homem consegue hoje construir cidades no deserto. Está aí Dubai. Não precisa humilhar tanto, né? Porque Dubai, comparado a Dubai com outras cidades, é impressionante. Mas hoje a ciência possibilita o homem de transportar não somente a cidade, como mares, para o deserto. É uma satisfação enorme, muito grande, visualizar esse avanço da ciência. E não fica diferente na filosofia, nos estudos intelectuais, o homem avança com soberba sobre tudo isso. Mas se nós formos comparar a evolução técnica e intelectual do ser humano com a evolução moral do ser humano, nós vamos ver que não somos muito diferentes daqueles homens, como eu disse, como ponto de referência, há 2021 anos atrás. É verdade que, naquela época, os homens, para conquistar terras, matavam e praticavam atrocidades, e, para se vangloriar, humilhavam os dirigentes daquelas terras, levando ao holocausto de forma, para eles, magnífica, para nós, verdadeiras atrocidades. Evoluímos. Ainda não deixamos de fazer essas atrocidades, mas elas diminuíram muito, em função da evolução sociológica que contempla a humanidade. Mas essa mesma evolução não observa quantos irmãos ainda sofrem, ainda morrem por carências, que nem vale aqui comentar sobre este assunto, mas para o entendimento de todos. Quanto ainda sofrimento existe, quanta falta de compreensão e de amorosidade nos falta para atender a necessidade desses irmãos. A comparação que eu estava fazendo é uma comparação apenas que é visível aos nossos olhos.
são perfeitamente visíveis aos nossos olhos. A diferença da evolução intelectual para a evolução moral. Mas nós vamos observar no Livro dos Espíritos, a questão 780, que Allan Kardec pergunta aos orientadores espirituais: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta dos orientadores espirituais é a seguinte: é sua consequência. Todavia, não segue sempre imediatamente. Não segue sempre imediatamente. Por que não segue sempre imediatamente? Porque o homem se esforça pelo intelectual, o homem se esforça pelos conhecimentos da ciência, porque ele tem recompensas, e com essas recompensas, recompensas de status, recompensas financeiras, e ele busca essas coisas por conta destas recompensas. Essas recompensas lhe dão a condição também de, além de usufruir dessas coisas materiais, ainda se utilizar dos prazeres imediatos que a vida oferece, das sensações, das emoções, das ilusões, das perversões, da malícia, enfim, do desejo. Vamos observar que Allan Kardec, fazendo um complemento àquela pergunta, no questão 783, ele faz a seguinte observação e pergunta aos orientadores espirituais: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha? E a resposta dos orientadores é: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Bom, temos a força das coisas. Quantas pessoas estão encarnados no nosso tempo? Com tanta evolução científica e tecnológica, e o indivíduo ainda quer permanecer sendo um embrutecido igual às reencarnações passadas, e principalmente visualizando quase que o seu primitivismo. Para esses indivíduos, a evolução é quase que nenhuma, mas eles, quer queiram, quer não queiram, eles evoluem, porque estão inseridos dentro de um contexto e que esse contexto evolui naturalmente evolui. E eles, quer queiram, quer não, eles estão inseridos nesse contexto e eles, mesmo sem perceber, eles estão evoluindo. Porque essas pessoas, eles olham para a televisão, vêem um programa, vêem uma narrativa sobre certo aspecto, observam os lançamentos, por exemplo, como eu falei, dos equipamentos de comunicação, que são comuns a todos, e o indivíduo, então, sem querer, ele está inserido e, por força das coisas, ele evolui. Ele evolui. Então, quer ele queira, quer ele não queira, mesmo ele fazendo birra, em continuar sendo aquilo que ele sempre foi, não querendo se renovar, mas ele evolui. Mas os orientadores não param por aí. Quando eles dizem há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, eles acrescentam: porém, quando um povo não progride rápido ou suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Vamos observar que, às vezes, ocorre essa transformação, a necessidade em áreas determinadas. Então, nós temos os vulcões, os abalos de terra, os terremotos, nós temos os tsunamis,
né? Temos as infecções localizadas, as epidemias. Mas quando é o planeta todo que necessita de uma transformação, existe então algo que Deus se utiliza para a sua elevação moral. É neste ponto, parece mera coincidência, né? Parece uma coincidência o que nós estamos vivendo isso hoje. E ele promove algo como hoje nós estamos vivendo. Uma pandemia em que o mundo todo passa a sofrer as consequências desta pandemia com o propósito de despertarem, de se renovarem, de observarem o que está faltando neles, para que eles possam observar que a vida não é só essa matéria física, a vida não é só isso. Eu não sou isso. Eu sou um espírito que comando essa matéria. E o que eu estou fazendo para o espírito? Se hoje eu só visualizo os interesses que satisfaçam a este corpo físico, como as construções físicas, como as comunicações físicas, como os prazeres físicos, as fantasias e ilusões, os desejos físicos. O que estou fazendo na minha vida? Allan Kardec faz até uma observação em um comentário neste capítulo, o 783, quando ele diz: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência. Deve. E ele precisa fazer uma renovação para ser instrumento de Deus no que diz respeito a participar, todos participando, junto com a providência divina, para que tudo possa acontecer, para que o amor se configure em todos os estágios de nossas reencarnações. A responsabilidade da renovação impõe no homem um desejo de transformação. Quando o indivíduo está ainda ou ignorante, cego para as verdades e que não as compreende porque ele precisa desenvolver o seu intelecto para bem compreender as verdades, para não ser jogo daqueles que manipulam as mentes humanas. Quando o indivíduo deixa de ser esse ser primário e ele desperta para uma nova realidade, ele então busca o conhecimento. Mas que ele busque o conhecimento com esse propósito. Não exclusivamente com o propósito da busca da inteligência para os conhecimentos só físicos. Que ele possa abrir também o coração para a sensibilidade do seu irmão. É aí que nós vamos encontrar alguém que fez uma transformação dessa e que nos traz essas informações. É por isso que Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Precisamos estar despertos. Não quero falar, nem vou falar sobre o sono e os sonhos, mas precisamos observar que no estágio do sono, nós temos o sono fisiológico necessário para a recuperação desta fisiologia, precisamos todo dia renovar as nossas energias, mas também nós precisamos estar despertos para as coisas espirituais.
Não podemos ficar exclusivamente nas coisas materiais. Temos que despertar para as coisas espirituais. Nós vamos observar Jesus quando diz: quem acreditar em mim e naquele que me enviou, ainda que esteja morto, viverá. Precisamos compreender, porque não foi compreendido Jesus quando disse essas palavras. Mas vamos entender o que significa isso. É viver para a vida espiritual. Mesmo que você esteja morto na vida física, você estará vivo. Porque a vida é eterna. Nós não morremos. Nós apenas mudamos de plano. É isso que nos acontece. João Evangelista vai trazer uma passagem que ele é bastante contundente com relação a isso. Observe se não. Na epístola, da sua primeira epístola, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: nós passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Então, precisamos desenvolver a fraternidade, a caridade, para poder estarmos vivos, para realizarmos as nossas possibilidades no plano espiritual. Mas para despertar, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos ver os nossos defeitos e encarar os defeitos de frente, para começar a renovação. Renovar-se, transformar-se, mudar a forma de ser e de pensar. É isso que nós precisamos fazer. Nós vamos observar no livro Ceareiro de Volta, em que o médium Valdo Vieira nos traz, como disse na apresentação do trabalho, alguns irmãos que já trabalharam como nós, hoje encarnados, que desencarnaram e que trouxeram mensagem através de Valdo Vieira no livro Ceareiro de Volta. Observe o que diz Anésio Siqueira. Eu peguei essa parte, não foi citada pelas meninas que fazem parte da doutrinária do Nepal, mas eu peguei essa parte porque achei muito interessante. Ele diz o seguinte: o Espiritismo jamais atingirá os objetivos que perfidia, avocando para si a condição de aristocracia da verdade, erguendo-se em doutrina de privilegiados do raciocínio ou configurando-se por bandeiras e belas teorias estanques, paradas, perante a reorientação da Terra. Não podemos ficar parados. Quando nós despertamos para a verdade, que é o que traz o Espiritismo, faz nós despertarmos para uma nova realidade de vida, nós não podemos ficar parados. Nós temos que arregaçar as mangas. Nós temos que arregaçar as mangas. Nessa passagem, eu quero pedir a permissão de vocês para fazer um comentário particular. Talvez eu já tenha até feito esse comentário aqui no Nepal. Eu não me lembro de ter feito. Mas se eu fiz, vou fazer de novo, porque é interessante e cabível para o tempo. Certa ocasião, eu ia fazer uma exposição em um determinado centro espírita. E, como sempre, eu costumo sair mais cedo para evitar problemas com o trânsito. E lá chegando, estava passando, antes da doutrinária, uma entrevista com Haroldo Dutra Dias. E a repórter perguntava a Haroldo, a entrevistante, perguntava a Haroldo: Haroldo, me diga uma coisa, já em algum momento você ficou sem ter o que falar diante de uma situação, ou envergonhado
diante de alguma situação, ele já. Aí ele contou o porquê. E observe. Ele disse que estava participando de um seminário de culto ecumênico, inclusive aqui na Bahia. E nesse encontro estavam pessoas de autoconhecimento intelectual, um rabino judeu, um rabino também muçulmano, estava um padre teólogo, ele representando a doutrina espírita, estavam várias pessoas, e todo mundo de bom conhecimento, e estavam também presentes representantes da Umbanda, representantes do Candomblé, entre outros. Várias pessoas estavam sendo representadas. E todo mundo começou falando, com eloquência, muito bonito e tal. O tema era amor. Falar sobre o amor. E todos foram falando, e ele falou dentro do que ele podia saber, do que ele sabia do amor, e que todos gostaram. Quando chega ao final, a última pessoa a falar já era 5 e pouca da tarde. E a senhora, vestida a caráter, levanta-se, para surpresa de todos, ela diz: meus irmãos, eu não vou falar nada, porque tudo que eu ouvi aqui foi palavras muito eloquentes que eu não sei como falar. Eu vou dizer tanta bobagem que vocês não vão, que eu não vou auxiliar em nada. Então, eu prefiro não falar. Até porque eu estou precisando sair agora, porque lá em casa eu estou precisando fazer o jantar para 5 pessoas de fora. Nós, durante a semana, estamos lá no Hospital do Câncer e vêm pessoas do interior e trazem os seus acompanhantes. E, às vezes, nem todos podem ficar no hospital. Então, nós acolhemos esses irmãos e damos as alimentações necessárias, o abrigo necessário para o repouso, para a alimentação, até o hospital decidir se eles vão ficar ou se eles vão voltar para a cidade de origem. Haroldo disse que meteu a mão no rosto, baixou a cabeça e disse: meu Deus, se tivesse um buraco ali, eu me enterrava. Por quê? A moça perguntou, a repórter perguntou. E ele respondeu: porque enquanto nós estávamos teorizando o amor, todos nós eloquentes, falando beleza da teoria do amor, aquela senhora, humilde e simples, estava praticando o amor. É isso que o Espiritismo vem deixar claro para todos nós. Não precisamos somente ser eloquentes na maneira de falar. Se assim puder, ótimo, mas não esqueçamos de trabalhar na prática do bem e do amor ao próximo. É preciso ser muito responsável quando você desperta. O problema é que muita gente quer cobrar de todos os frequentadores da casa espíritas e se entendendo como que todos os frequentadores são espíritas. Na verdade, não é bem assim. Porque quem são os frequentadores de uma casa espírita? Podem ser trabalhadores da casa, mas podem ser pessoas de outros segmentos religiosos que estão ali simplesmente como frequentador para ver, ouvir e, quem sabe, até mudar de religião, se for o caso, ou mudar de maneira de pensar, que não interessa mudar de religião, mas mudar da maneira de pensar, criar novas ideias, se nós pudermos ser úteis, claro, evidente. Então, não somos todos os frequentadores da casa espírita que somos espíritas. É isso que a gente precisa compreender. E é importante que se saiba disso, para não cobrar de quem, ou ficar imaginando que fulano se diz espírita. Ele se diz espírita, mas ele não é espírita. Não é? E alguns, quando é chamado à sua responsabilidade,
eles dizem, não, eu não sou espírita, eu sou apenas simpatizante da doutrina. Tá? Porque se nós formos observar no Evangelho, tem. Quem é o verdadeiro espírita quando trata do homem de bem? Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É pela transformação moral, pelo dia a dia, pela maneira como ele procede e ele se conduz durante o dia perante as outras pessoas, que você visualiza a transformação moral. Você percebe no indivíduo que já executou ou está se esforçando, porque ninguém vira santo sendo espírita. Tá? Ninguém vira santo. Não. Então, o que acontece é isso, é que muitas das vezes nós imaginamos que o indivíduo, porque é espírita, já virou santo. Não virou santo nenhum. E outra coisa, vamos acabar com isso. O espírita, o indivíduo passa a conviver de acordo com a filosofia que ele abraça, a filosofia de vida que ele abraça. É claro que a sua transformação moral, porque nós temos um guia e modelo a seguir, e pautado nessas orientações, sim, nós poderemos já praticar muitas coisas trazidas pela doutrina espírita. Mas a transformação moral é algo que nós nos esforçamos para conseguir, porque ainda somos vacilantes. Ainda somos. Ninguém é perfeito ainda aqui na Terra. Se nós fôssemos perfeitos, aqui não estaria. Inicia por aí. Então, precisamos ter essa observação em nós mesmos. Agora, voltando ao livro Ceareiros de Volta, o Anésio Siqueira faz uma observação interessante, né? Ele diz, e ele é forte, é bem contundente nas suas colocações, quando ele diz: sem renovação, o progresso é utopia. É utopia. Não existe progresso sem renovação. E eu concordo com ele. Para você mostrar que se renovou, para você mostrar realmente que você já progrediu, você tem que mostrar algo de diferente do que você era antes. Se você não se apresentar da mesma forma que você sempre foi, ainda trôpego, ignorante ou indelicado, ríspido com as pessoas, arrogante, prepotente, mandão, exigente, não é bem por aí. Precisa ver que você haja uma mudança. Nós vamos ver Joana de Ângeles no livro As Leis Morais de Joana de Ângeles, quando ela trata do progresso, ela diz: o progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens. E ela diz aonde você pode conseguir as orientações quando você tiver dúvida para tal. Que esse áureo do Evangelho sempre atual. As palavras de Jesus não passarão. Não passarão. O amor e a fraternidade, isso são leis eternas. Aquele que me enviou, aquele que enviou Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todos e de todos, causal, este vai manter as palavras de Jesus, porque foram suas orientações para que Jesus as dissesse. Então, ela é sempre atual, como diz Joana de Ângeles. É interessante neste momento, porque nós temos que observar que o Anésio ele faz duas observações. A primeira necessidade da renovação é aquela que nós temos para conosco próprio. Né? Nós temos que olhar as nossas deficiências, identificar as nossas deficiências e trabalhar para fazer esta renovação. Temos essa responsabilidade porque já compreendemos. Por que é que temos? Porque já compreendemos. Então, somos responsáveis a parte. Porque enquanto você não sabe, você ignora. Enquanto você ignora, você tem um desconto. Mas a partir do momento que você sabe, é esclarecido e orientado das verdades e como deve proceder, você tem que ter responsabilidade nas suas escolhas. Porque você vai ter as consequências mediante o que você sabe. Então, o intelectual é interessante. É muito necessário para que você compreenda a verdade.
Mas na hora que você compreende, e agora? Você vai fazer a renovação? Olha a responsabilidade. Olha a sua responsabilidade. Então, nós precisamos fazer a renovação interna, a nossa transformação interna, e precisamos, quando descobrimos para que precisamos fazer isso, para desenvolver as nossas virtudes, porque aí nós vamos compreender a necessidade de pôr em prática as nossas virtudes. Os trabalhos que precisamos fazer. Em uma casa espírita, por exemplo, uma casa espírita, nós vamos tomar por orientação a casa espírita para focar, para ter objetividade naquilo que nós estivermos falando. Então, uma casa espírita, nós precisamos de um atendimento fraterno. Atendimento fraterno, nós precisamos trabalhar bem o atendimento fraterno com pessoas hábeis, capazes, que tenham o dom de ouvir, não é? Que possam, experientes, que possam trazer maturidade nas suas respostas e fazer as anotações cabíveis, sem querer ser dono de verdade, nem querer mudar ninguém. Mas um bom atendimento fraterno, ele precisa do seu complemento de trabalho, porque ele vai encaminhar a pessoa para a passe. Se ele vai encaminhar para o passe, ele precisa de pessoas habilitadas para dar o passe. E as pessoas, para se tornarem habilitadas para dar o passe, elas precisam fazer curso, estudarem, para compreender o porquê estão manipulando aqueles fluidos. Como é que o indivíduo vai saber a manipulação de fluido? O porquê ele está fazendo? Senão ele vai ser o quê? Apenas uma marionete? Apenas que vai sacudir muriçoca? Não. Ele precisa saber como fazer e por que ele está fazendo, para que ele seja um instrumento do plano superior na hora que está dando o passe, para que ele crie a sensibilidade das energias que ele está manipulando, para que ele possa auxiliar aquele irmão que chegou necessitado. Olha quanto trabalho já criamos na casa. O atendimento fraterno, a equipe de passe, a equipe que vai fazer a doação da água fluidificada. Nós temos o trabalho doutrinário, que precisa ser alguém com competência para fazer, com muito conhecimento da codificação, com muito conhecimento dos evangelhos, todos, que procure uma pessoa que procure se orientar de todas as religiões para ter conhecimento, saber quem é quem, não para querer modificar ninguém, mas para ter conhecimento e, quando questionado, saber como abordar o assunto. Até porque o atendimento fraterno, para se completar, ele precisa de um bom trabalho. Porque quantos irmãos chegam necessitados? O encarnado, necessitados de manipulação de fluidos e de orientações. E o desencarnado, que às vezes está incomodando aquele irmão. Quantas orientações aqueles irmãos necessitam? Tem que ser pessoas experientes, com boa vivência, com boa maturidade, que possam dialogar com esses irmãos, que possam se sensibilizar com as problemáticas que eles trazem, que possam, de alguma maneira, orientá-los na visão da doutrina espírita, na visão do Evangelho do Mestre Jesus. Tem que fazer um trabalho com Jesus e para Jesus, auxiliando aquele irmão necessitado. Às vezes nem precisa falar, porque às vezes ele é exatamente contra essas orientações. Não busque, mas busque, então, dar a orientação que ele necessita. Quantos equívocos cometidos, quantos comprometimentos, e que cabe a quem estiver orientando ter a sensibilidade para dizer isso, de modo a ser simpático àquele irmão que chega. E quantas orientações aquele irmão nos traz de benefício, trazendo para nós aquilo que nós não devemos fazer para não nos comprometermos como eles se comprometeram e como eles estão sofrendo por conta dos seus atos.
auxilia aquele que está doutrinando, auxilia os médios que estão sendo intérpretes daquelas comunicações e a todos que estiverem na reunião. Tenhamos ouvidos para ouvir, meus irmãos. Tenhamos ouvidos para ouvir. No atendimento social, quantas coisas poderão ser feitas, desde a merenda, que podem ser distribuídas, desde a cesta básica, as roupas para acalentar os frios, o enxoval para os recém-nascidos. São tantas as coisas que nós precisamos fazer que o irmão vem trazer uma frase fechando essa parte, dizendo o seguinte: Espiritismo é convite ao estudo e intimação à utilidade. Precisamos ser úteis. Precisamos arregaçar as mangas e querer trabalhar. Nada de ficar chateado com o irmão que tem ideias diferentes de nós. Nada de querer ficar chateado, magoado, por raiva. Por que fazer isso? O que nós estamos recebendo de orientação? Qual o esforço nós estamos fazendo para ser verdadeira espírita? Compreender todos no estágio em que se encontram e auxiliar uns aos outros. Essa é a proposta. Anésio Siqueira vem até, como fechamento desse capítulo, ele vem dizer uma coisa até um pouco forte, quando ele diz: companheiro sem serviço é meio companheiro. No livro Na Hora do Testemunho, um livro de diversos autores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel vem nos trazer algumas orientações que eu achei bem prudente trazer para dividir com vocês. Se não, observe. Diz Emmanuel: usa os bens que a vida te empresta, atendendo bem dos outros, sem permitir que os bens dos quais te fizeste usufrutuário te acorrentem ao poste das aflições inúteis. Nós vemos quantas pessoas, às vezes simples, nasceram simples, cantores, jogadores de futebol, políticos, nossa, que, de repente, de necessitados, passaram a ganhar fortunas e não sabem como fazer. São escravos do poder econômico que possuem. Passam a comprar casas, carros, achando que é toda essa fantasia. Nossa, como é que já se viveu tantas vidas e continua desse mesmo jeito? Olha a oportunidade que o indivíduo tem de fazer tanto bem aos outros. E o indivíduo passa a pensar somente nele, em querer só para ele. E, às vezes, comprometendo-se mais e mais em outras encarnações. Inúteis. Inúteis. Utilização. Inúteis. E fecha Emmanuel essa parte dizendo: serve sem apego. Ama sem escravizar o próximo, ou a ti mesmo. Ilumina-te e seguindo adiante. Ama sem escravizar o próximo, ou a ti mesmo. Quantas pessoas ainda se escravizam? Se escravizam, porque hoje não gostam da vida que levam. Porque toda essa fantasia, essa ilusão acaba. E quantas pessoas já acabaram ainda em idade moça, né? Ainda nem atingiram a maturidade propriamente dita e já foram pobres, ficaram ricos e apenas usaram de forma inúteis, fizeram mau uso, acabou e já estão vivendo. E agora comprometidos, quer dizer, a encarnação para eles, meu Deus. Vamos ver também Emmanuel, nesse mesmo livro, em um outro capítulo, dizendo: é da lei divina que o mundo se transforma.
independente da nossa vontade. Mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, seja quais forem as influências exteriores, dependa exclusivamente de nós. Não, nada de passar a responsabilidade que temos para os outros. Temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Mas algumas pessoas dizem, olha, eu não sou espírita fervoroso de fé e de verdade, porque meu pai não deixa, minha mulher não deixa, meu marido não deixa, meu filho não deixa, minha filha não deixa. Por quê? Por quê? Não culpe ninguém. Se você precisa para ser espírita, não estou aqui querendo prosélito, estou apenas fazendo um comentário sobre o tema. Se você precisa para fazer a sua transformação, você precisa se livrar de A ou de B, se livre. Veja no custo-benefício o que é mais importante para você. Essa vida que você vive, te dá prazer, te dá alegria, te dá felicidade? Você que sabe. É você que decide pela sua vida. Mas não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Dependa sempre exclusivamente de você. Nada de influência, nem de receber influenciações espirituais. Mesmo que assim o seja, é sua falta de vigilância. É sua falta de vigilância. Procure ser dono de você. Na lei de renovação, nós vamos ter Antônio Silva Neto, também um companheiro que viveu espírita, viveu aqui na vida encarnado conosco, vivendo a vida espírita, desencarnou e vem trazer algumas mensagens para a gente. E eu fiz algumas anotações que eu achei por demais interessante. Ele começa dizendo, seguir adiante e escolher o caminho, eis a condição de progresso. E ele fala, se aguardarmos o pior nos trará decadência. Se esperarmos o melhor construir-nos-á o triunfo. Essa é importante. Se aguardarmos o pior nos trará decadência. Se esperarmos o melhor construir-nos-á o triunfo. Achei isso fantástico. E ele conclui dizendo, acharemos o que buscarmos. Nesse ponto de vista, eu tenho até um comentário a fazer. Porque, observe, nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que nós podemos nos vincular a terceiro, demonstrando aquilo que nós vivenciamos e que ainda, através dos nossos atos e pensamentos e comportamentos, das nossas ações, nós demonstramos quem somos. Mas nós também vamos observar que aí vem a grata felicidade. Outrora, a ciência era desvinculada da religião. Hoje, nós já vemos os tratamentos médicos, tanta utilização dos passes espíritas, dos psicólogos transcendentais, que já analisam a vida humana e os seus comportamentos mediante uma vida futura, né? Já transcendem na sua visão. E nós vamos observar a ciência comum, né? A ciência considerada como a eclética, né? Em que eles também estão estudando esse processo magnético que existe, que isso, segundo eles, faz parte da vida, nós somos energias, assim como o nosso pensamento é energia circulante, e nós temos, através dessas energias, uma lei que a ciência vem trazer como a lei de atração.
Se nós estivermos vinculados à prática do bem, o bem nos retornará. Se nós não estivermos voltados a preocupações, às tensões nervosas e imaginando só no pior, o pior nos acontecerá. Porque nós colocamos aquelas energias em favor dele. O que na doutrina espírita nós vamos estudar como sendo sintonia. Né? Pensamento, como eu falei, são energias circulantes. E se nós, quando nós pensamos no bem, ele se exterioriza através da circulação desses pensamentos, desta energia, e que eles formam, exteriorizam-se através da nossa aura. E aqueles espíritos que passarem por nós e nos formos simpáticos pela sintonia que tivemos com a forma que pensamos e que agimos, eles vão se vinculando a nós e dando também a sua colaboração. Colaboração esta que essas influências podem ser tantas que a gente vem observar que da influência do plano incorpóreo no plano corpóreo, ela pode ser tamanha que de marionetes, né? São eles que nos usam para as suas práticas. Mas observamos bem, essa sintonia é criada por nós. Então, nós temos que ter a responsabilidade com a criação daquilo que nós pensamos, daquilo que nós idealizamos, daquilo que nós agimos, porque isso já é de nossa compreensão que teremos uma sintonia com aqueles que simpatizam com essas ideias e vão nos auxiliar. E é assim que, na prática do bem, nas ideias e nos pensamentos bons, nós estaremos nos vinculando àqueles que poderão nos auxiliar, fazendo com que, se formos merecedores, até as nossas ideias possam ser concretizadas, depender das nossas obras. Cada um segundo as suas obras. Disse o Mestre Jesus. Entende? Mas se eu me vincular ao pior, ao péssimo, de que não vai dar certo, essa ideia, eu não sou merecedor, o que é que vai acontecer comigo? É a lei de atração, vendo pela ciência clássica, e a lei de sintonia, vendo pelo lado espiritual. E chegamos no ponto em que foi orientado para trabalhar. Idade física é a notação secundária na oficina do bem. Mas vale um dia de trabalho do que um milênio de inércia. Nossa, a mais pura verdade. Aqui nós temos as pessoas que já nasceram dentro da doutrina espírita. Né? Então, essas pessoas podem ser jovens, mas já têm um conhecimento da doutrina muito mais do que aqueles que despertaram agora. Imagine que o indivíduo passa a despertar para a filosofia da doutrina espírita aos 50 anos, aos 55 anos. É evidente que um jovem que já nasceu dentro da filosofia espírita tenha um conhecimento maior sobre esse aspecto. Assim como nós podemos ter uma pessoa com 60 anos que, aos 40 anos, despertou para a doutrina espírita, vivencia e fez a sua transformação e se esforça, e outros que são frequentadores e vão continuar sendo frequentadores toda a vida. Por isso que a diferença está. Mas vale um dia de trabalho do que um milênio de inércia. Quando nós trabalharmos na casa espírita para auxiliar os nossos irmãos, quando nós estivermos já desenvolvendo a virtude da humildade, que você só passa a ser humilde, verdadeiramente humilde, quando você se reconhece. Aquilo que disse o Mestre Jesus. Se queres ser maior no reino dos céus, que sejas maior no reino da terra. Então, perante os homens. Quem sou eu perante os homens? Como eu ajo perante os homens? Eu não preciso ser submisso a ninguém. Não se trata de subserviência. Se trata de compreender e proceder de acordo com a disciplina que me compete.
aquilo que me compete. Se tem um superior, respeitar o superior. Se tem um subordinado, dar as orientações corretas ao subordinado e de forma correta. É a forma que nos faz a diferença. É a maneira de agir, de atuar. Então, na casa espírita, trabalhando na casa espírita, tendo o desejo de trabalhar na casa espírita, não interessa a idade que você tem. Não interessa a idade. A idade é irrelevante. O que nós temos que fazer é praticar o bem, é auxiliar o outro. Bom samaritano, como dá o exemplo na sua parábola, o Mestre Jesus. Ser um bom samaritano, praticar a fraternidade, praticar a caridade, auxiliar o próximo, auxiliar todos os irmãos, que possa ajudar meu irmão. Qual é a sua necessidade? Se tem uma condição econômica, ajude. Se não tem, não tem problema se você não puder auxiliar financeiramente. Qual é o problema? Você só é financeiramente que a gente tem necessidades? Talvez essa necessidade não seja maior. É evidente que a maioria da humanidade tem carência, a maioria dos humildes tem carência financeira, mas não é só, não é só. Quantas pessoas têm pouco e o pouco lhes são muitos, não é? É isso que a gente precisa ver. Outra coisa que ele diz aqui que eu achei muito interessante, e eu trouxe para partilhar com vocês, é um comentário que ele faz, que ele diz o seguinte: no mosaico do destino, existem trechos quebrados ou danificados à espera de restauração ou acabamento. São as obrigações retardadas ou as obras menos fáceis que as pessoas ainda não se dispõem a enfrentar. Os trabalhos não terminados ou negligenciados pela consciência. Não é verdade? Nas recapitulações das encarnações, da nossa vida, do nosso processo de evolução, quando nós não tínhamos ainda despertado para as verdades, e alguns até já despertos, mas não tivemos a coragem de enfrentar a problemática. Passamos a culpa para os outros, ou não quisemos assumir a responsabilidade, e isso acontece com tantos casais, lamentavelmente. Às vezes a mulher não quer ter filhos para não deformar o seu corpo, deixa de ter e dá a oportunidade da reencarnação ao espírito. Às vezes é o marido que, tendo um filho com algum tipo de problema, que seja físico, que seja mental, abandona a casa porque não quer conviver com aquilo. Não é? Então, desistimos no meio do caminho. Quantas pessoas, pelos prazeres do corpo, pelos prazeres dos vícios, não queremos abandonar aquilo que nos agrada, achando que aquilo é o melhor para nós, quando aquilo é um atraso em nossas vidas. E recebemos a oportunidade reencarnatória com o propósito de trabalhar aquelas questões. Daí a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos. Se outrora se dava o testemunho caminhando para o holocausto, hoje a briga é nós conosco. É nós conosco. Precisamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser trabalhado e ter a coragem de fazer o autoenfrentamento para podermos ofertar. Você só oferta aquilo que você tem. Você não pode ofertar o que você não tem. Não é verdade? Você só pode ofertar aquilo que você tem. É nesse princípio que eu achei muito interessante essa observação. E ele fecha dizendo: quem não domina a si mesmo vive sujeito ao jugo das circunstâncias. Outra verdade. Precisamos dominar a nós mesmos. Esquecer o outro, esquecer os outros, trabalharmos em prol da nossa renovação, para nós nos transformarmos daquilo que precisamos verdadeiramente ser. Se a vida que nós vivemos, se esse mundo que se apresenta nesta vida encarnada que nós temos, se esse mundo não contempla o que nós já fizemos
e que muitas coisas hoje nós olhamos para certos crimes e as atrocidades nos incomodam como eles foram realizados. Situações adversas de pessoas que têm poder de comando e são dominadores sobre certas pessoas que se submetem por conta de satisfazer os seus vícios. São tantas as circunstâncias negativas que pode essa vida se apresentar. São pessoas que praticam o mal, que são crianças, espiritualmente falando, e nós queremos julgá-las, né? Condená-las. Estamos sendo quem? Cadê o perdão que Jesus nos ensina? Então precisamos, se não podemos ser amigos de todos, oremos por eles. Mas que assumamos a nossa responsabilidade. A responsabilidade para consigo próprio, de fazer a mudança que eu necessito. Aí eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, nem tenho. Não me culpa os outros, não tenho, os outros não têm culpa naquilo que fazem, porque não geram interferência. Então, se eu quero viver em um mundo diferenciado, que eu faça a transformação em mim mesmo, que eu me renove para essa nova vida com Jesus e para Jesus. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos.